nós estamos aqui com mais uma aula, Segredos do Reino. A palavra de Deus tem tesouros que só aqueles que amam mesmo a palavra, que querem ir além, descobrem esses tesouros ocultos. Eles não estão aqui reservados só para algumas pessoas, é para todos. Mas em Jó, capítulo 28, eu amo mostrar essa passagem. O Senhor, ele faz uma analogia, entre aqueles que cavam, que vão lá no profundo, nas profundezas da terra buscar pedras preciosas, com aqueles que buscam a sabedoria. A sabedoria e o conhecimento são diferentes. O conhecimento é uma informação adquirida. A sabedoria é aplicar esta informação adquirida. Então, Deus está chamando: vá para a minha palavra, conheça a palavra e tenha sabedoria na vida, aplicando aquilo que você aprendeu. Levítico é o nosso livro de hoje, Levítico capítulo 21. Levítico, ele é um livro que muitos têm dificuldade de entender, porque não entendem as ofertas, a tradição, mas é um livro cheio de riquezas, e uma delas está nesse capítulo que você vai ler comigo. Levítico capítulo 21 está escrito a partir do versículo 17. Fale a Arão, dizendo: nenhum dos seus descendentes nas suas gerações em que houver algum defeito se aproximará para oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em quem houver defeito se aproximará, seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada, que for corcunda, anão, que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Altíssimo como do Santo. Parece uma passagem difícil de entender. É algo de difícil entendimento, que não se aplica a nós. E também parece aqui que Deus está fazendo acepção de pessoas. Deus está falando que Ele só aceita pessoas perfeitas, sendo que nós sabemos que todos nós somos imperfeitos. O único perfeito é Jesus, é o Verbo que se fez carne. Então, do que se trata esse texto? Se você perceber, esse texto é dirigido a quem? A descendência de Arão. E quem é a descendência de Arão? Sacerdotes e levitas. E o que o Senhor disse que nós somos através de Cristo Jesus? Uma nação de sacerdotes. Então, essa passagem é dirigida a nós, porque nós temos um chamado, todos nós. Você pode ainda não saber qual é o seu chamado, você tem um chamado, um propósito de Deus para a sua vida. Você tem um ministério, você pode ser um professor, um intercessor, você pode tocar um instrumento, cantar, né, um adorador na casa do Senhor, não importa. Você tem um chamado, você tem um ministério. Então, a primeira coisa que você precisa entender não é que é uma passagem que só era para o tempo de Arão, só para judeus, só para os descendentes de Arão, não. Segunda coisa que você precisa entender, está falando de defeito, excluir pessoas por causa de defeitos. Mas aí a gente precisa ir lá
no Novo Testamento, para a gente entender de que tipo de defeito que o Senhor está falando. Em Efésios capítulo 5, versículo 27, está falando da mesma forma com a noiva de Cristo. Ele está dizendo aqui: para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ele está falando de uma igreja sem defeito. Depois ele continua dizendo uma igreja sem mancha. Existe isso? Nós, como noivas de Cristo que somos, existe uma noiva sem defeito? Não. O que ele está falando? Pessoas que precisam amadurecer, pessoas que precisam melhorar, pessoas que precisam identificar quais são os seus pontos fracos e não conviver com os seus pontos fracos. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, as tribos, através do livro de Josué, eles entraram na terra prometida, a muralha de Jericó caiu, Josué venceu os reis da terra, a herança foi repartida, e agora no livro de Juízes, dos tempos que essas tribos que receberam a herança entraram na terra, eles deveriam eliminar completamente os seus inimigos. Se convivessem com os inimigos, seriam derrotados. Se tentassem conviver com os inimigos, o Senhor disse: é um espinho na sua carne e você vai ser derrotado. Infelizmente, a maior parte das tribos preferiu viver com o inimigo, e nós sabemos que o prejuízo foi grande. Quando você não tem consciência dos seus defeitos, dos seus pontos fracos, aquilo que os outros reclamam de você e você imputa a culpa nos outros, você terceiriza a responsabilidade. Não, são as pessoas que são culpadas. Eu sou uma pessoa estressada porque me estressam. Eu sou uma pessoa irada porque me tiram a paciência. Eu grito porque me provocam. Está vendo? Tudo é justificativa. Isso são defeitos que você não pode conviver. É uma forma de você, e uma forma de você não conviver é você eliminar e não justificar e nem culpar outra pessoa por aquilo que você tem. Você tem falhas, você tem pontos fracos, todos nós temos, e não existe uma pessoa perfeita, mas nós precisamos melhorar, porque nós temos um Deus que restaura, um Deus que fortalece. Como Paulo diz: eu esmurro a minha carne diariamente. Paulo, ele não está falando aqui só de pecado. Paulo, ele esmurra a sua carne, sim, em relação aos seus desejos que corrompiam, seus desejos carnais, né? Como todos têm. Paulo, ele estava falando também de uma luta contra os pontos fracos no seu temperamento. Você tem aqui no canal da Lion Academy temas que eu falo sobre temperamento, mas você precisa identificar quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes e minimizar os pontos fracos e fortalecer os seus pontos fortes. E aí o Senhor está falando agora. Esse texto fala para sacerdotes. Então, sou eu e é você, uma nação de sacerdotes. Esse texto, ele está dirigido a pessoas que têm defeito. Ah, então é para nós? Sim, esse texto então é para nós, todos nós. Temos falhas, temos defeitos, e a noiva de Cristo precisa amadurecer, é preciso melhorar, aperfeiçoar. Tudo isso faz parte da nossa caminhada, da nossa vida com Cristo. Muitas pessoas param na salvação.
A salvação é o início de uma caminhada com Cristo. Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou que ele era o ponto final. Ele é o alfa, ele é o ômega, mas ele disse: olha, eu sou o caminho. Então, você tem uma trajetória a percorrer com ele. Então, nós já vimos pontos: sacerdote e defeito. Agora, outro ponto que fala aqui é que essas pessoas, elas não podem apresentar, servir, ministrar o pão, mas esses sacerdotes podem comer o pão. Então, vamos ver quem é o pão. Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. Você sabe que no deserto, quando o Senhor mandou o povo, mandou o maná, ele estava falando: olha, eu quero ensinar vocês. Agora vocês estão comendo literalmente o maná, o pão dá força para vocês não morrerem no meio do deserto. Mas aprendam, eu vou mandar o meu filho. Ele é o pão que desceu do céu, ele é o pão que vai descer do céu. Ele é a palavra, porque o meu filho, ele é o verbo. Então a palavra não vai deixar que você morra no meio do deserto. Então eu preciso me alimentar da palavra. A palavra me fortalece, a palavra me confronta, a palavra me justifica, a palavra, ela vai neste confronto que eu falei. A palavra vai dizer assim: por que você está se importando, criticando o teu próximo? Você está olhando para o cisco no olho dele? Cuidado que pode ter uma trave nos teus olhos. A palavra te confronta. Fala: olha, espera aí. Antes de você criticar alguém, veja quais são as suas falhas. Porque o seu ponto fraco e sua falha pode ser maior do que a do teu irmão. Está vendo? Confronta. Então, quando ele fala que não pode ministrar, mas pode comer, é o que todo mundo deveria. As pessoas são muito ansiosas para cargos na igreja. Querem logo um título, querem logo: eu quero ser pastor, eu quero ser pastora. Tudo bem, boa coisa é aspirar o presbitério, né? Eu quero ser um voluntário, um obreiro, um diácono, um presbítero, não importa a nomenclatura da sua igreja. Mas você quer o cargo e fica chateado quando não recebe a unção. Mas muitas pessoas são ungidas de forma precipitada. Isso acontece em vários lugares e já aconteceu aqui também. Porque aqui está falando: não pode ministrar o pão, mas pode comer o pão. Todo mundo deveria não só ser medido pelo conhecimento na palavra, mas se essa pessoa está sendo tratada no caráter, aí a palavra dentro do caráter dessa pessoa. Se essa pessoa, ela está sendo restaurada emocionalmente, porque ela pode ter unção e ela pode, olha, aí já é um conflito, né? Ela tem unção, mas ela tem um defeito e ela tem algo muito grave nas suas emoções. Por exemplo, Saul, né? Um chamado, uma unção, mas ele tinha baixa autoestima, ele tinha bastante inveja, ele era competitivo, ele era violento, ele era irado, ele era instável. E tudo isso destruiu a vida espiritual, até mesmo a vida como rei. A sua vida familiar também foi destruída por conta disso. Tudo foi destruído. Por quê? Porque Saul, ele não estava se alimentando do pão, da palavra. Pelo contrário, ele se afastou do seu líder, Samuel. Ele não se alimentava da palavra para confrontar, e ele não melhorou, não amadureceu e não adiantou ter o chamado e a unção. Ele foi derrotado.
Por isso que Deus deixou um texto aqui. Cuidado, cuidado, você que é meu sacerdote, você que é uma nação de sacerdotes. Eu quero dizer que vocês precisam da minha palavra para serem fortalecidos. E ele aqui fala, e eu gosto de mostrar aqui os defeitos que ele aponta. Eu quero ler aqui com vocês esses defeitos. Olha o que ele diz lá no versículo 18, e ele enumera os defeitos. Ele fala: cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado. Ele está falando de 3 defeitos aqui. Cego. Cego não é aquele que não enxerga, é aquele que não quer ver. Esse é o pior cego. Cego, você não se conhece, você é cego. Cego, você é cego também para valorizar as outras pessoas, você só vê defeito nos outros e só critica. Então isso é um defeito, esse é um nível de cegueira, esse é um defeito na sua vida que vai te limitar em todos os níveis da sua vida. Aqui está falando de coxo, como Mefibosete. Mefibosete, ele foi ferido. E ele não era somente coxo fisicamente das 2 pernas, mas o pior é o que estava na mente e nas emoções dele. Ele chegou para Davi, quando Davi o chamou para favorecê-lo, ele chegou e falou: por que eu fui chamado? Eu sou como um cão morto. Olha, gente, olha só, ele era herdeiro, ele era neto de Saul, ele era filho de Jonatas, né? Mas como que ele chega para Davi dizendo que ele era um cão morto? Ele podia ter um defeito físico, mas o pior defeito dele estava nas suas emoções, paralisando. Ele não conhecia os seus direitos e isso iria torná-lo um coxo emocional para o resto da vida. Graças a Deus, ele quis ser restaurado. Então, você viu cegueira, ser coxo, um rosto desproporcionado. Quando a gente fala de rosto, rosto é o que está exposto, é o que o mundo inteiro enxerga. E as maiores feridas são aquelas que trouxeram vergonha, são situações que trouxeram vergonha pública. Isso te paralisa. Foi o caso da filha de Davi, Tamar. Ela foi violentada, ela tinha que superar essa dor. Por quê? Porque ela foi vítima, ela não seduziu, ela foi vítima. E ela deveria dizer: não, Deus vai me fortalecer, Deus vai refazer a minha vida. Se Ele fez na vida de Raabe, que era prostituta, como que Ele não vai fazer na minha vida? Mas ela ficou paralisada, isolada, ela se autoabandonou. E aqui ele continua dizendo: o homem de pé quebrado, de mão quebrada e corcunda. Ele fala de mais 3 coisas: pé e mão quebrado, é a sua conduta, é por onde você anda, é aquilo que você faz. A mão é a atuação. Então, quantas vezes você é uma pessoa bloqueada, que se autossabota simplesmente porque você decidiu não superar o teu passado? E eu digo que a palavra de Deus, ela pode. Lembre bem, todos aqui podiam comer do pão. Sabe por quê? Porque isso aqui estava apontando para Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. Jesus é aquele que cura, é aquele que restaura, é aquele que te torna mais maduro, é aquele que habilita para aquilo que o Senhor te chamou. Então, quando ele está falando, você é uma pessoa bloqueada,
aqui que se auto-sabota, mas eu posso te restaurar. Eu posso te libertar. É como o Gideão. Gideão, ele tinha um chamado, mas ele estava paralisado. As mãos estavam quebradas, os pés estavam quebrados. E ele era um homem com unção para libertar a nação toda e que estava paralisado. Mas o Senhor desceu, o pão vivo que desceu dos céus, desceu para falar e curar Gideão. E aqui continua falando que aquele que tiver pé e mão quebrado, aquele que for corcunda. Ele está falando aquele que só olha para o chão, que só olha para o seu próprio pé. Ele está falando, levanta a cabeça. Lembra que o Senhor curou uma mulher encurvada há 18 anos, que ali está escrito que foi Satanás que fez aquilo com aquela mulher? Então, ele quer dizer o mesmo com você. Ele quer que você olhe para as tuas limitações, né? E diga, olha, tudo aquilo que eu olho e entendo que eu não posso, em Jesus eu posso. Ele quer que você olhe para essas limitações. Ele quer que você se levante, que você pare de olhar só para os seus pés, porque a palavra te convida para olhar para o autor e consumador da nossa fé. E ele aqui também fala não só de cegueira, mas de uma visão limitada, de berila nos olhos. Ele está falando, olha, você pode não ser cego, mas você não vê muito longe. É como Jonas, o profeta Jonas, ele não via o que Deus queria, por isso ele não foi para Nínive. Ele só enxergava que aqueles moradores de Nínive eram muito cruéis, mas Deus, ele via além. Não, Jonas, eu estou vendo além de você. Você não está vendo o arrependimento deles, mas eu estou vendo o arrependimento. E aqui nós estamos falando também de sarna, de feridas na pele ou de testículo quebrado. Então, quando ele fala de feridas na pele e de sarna, está falando de tormentos. Talvez você seja escravo de pensamentos perturbadores e pensamentos antecipatórios. E ele ainda fala também de testículo esmagado. Ele está falando de fertilidade. Está falando, olha, você nasceu para dar frutos. Você não é uma pessoa estéril. Talvez você esteja vivendo esterilidade nos relacionamentos, na tua vida ministerial, profissional, porque você ainda não foi curado. Eu quero deixar aqui uma palavra para você. O pão vivo que desceu do céu, que desceu dos céus, está aqui para curar a sua vida. Hoje, tome uma atitude. Eu quero ser restaurado, eu quero ser curado, porque como está escrito lá no Salmo 147, o Senhor cura as feridas, Ele limpa as feridas e as cura e as faz cicatrizar. Então, não desista de você mesmo e não conviva com os seus pontos fracos. Tome uma decisão hoje de você ser forte em Cristo Jesus. Que o pão que desceu dos céus possa te fortalecer, como fortaleceu um povo todo e venceu o deserto, ou como fortaleceu Elias e o tirou da prostração para levá-lo a um nível mais alto de unção. Eu espero que você tenha gostado desse segredo do reino do Senhor e eu aguardo você
na próxima aula, se Deus quiser.